Pare. Não role a tela. Deus não enviou esta mensagem para ser passada. Você está aqui porque o decreto já foi assinado no trono, e o inimigo também leu o decreto. Ele sabe da grande quantia antes que ela chegue na sua conta. E as últimas semanas da sua vida são a prova mais clara disso. Esta mensagem foi preparada para um escolhido como você. Você sente um cansaço que não é do trabalho, um peso que não é fisiológico. Aparece depois de determinados encontros, depois de certas conversas, depois de cruzar com alguém cujo olhar pousa sobre a sua vida com um interesse que não é cuidado. Esse peso não vem sozinho. Ele traz um aperto no peito que começa a fazer sentido só agora. E as decisões boas que dão errado por motivos que você não consegue explicar. A oportunidade que se apresentou com clareza e se desfez na última hora. Não por incompetência sua, não por falta de fé, mas por uma interrupção que você não viu chegar. Você fez a sua parte. O resultado foi consumido antes de chegar na sua mão. E a família? A casa que absorveu flechas que você não via. Os filhos que adoeceram em semanas que deveriam ser de celebração. O cônjuge que sente um peso sem nome e sem origem. E a mesa? A mesa de domingo onde o silêncio cresceu depois de uma conquista sua, depois de uma promessa que você ainda espera se manifestar. Nesta mensagem, eu vou te mostrar 3 coisas. A primeira, o nome em hebraico do mecanismo que drena a bênção antes que ela chegue na sua mão. E por que José do Egito conhecia esse nome antes de ser elevado ao trono? Esse nome transforma o que você vem chamando de azar em guerra identificável, reversível, com nome e com mapa. A segunda, os 5 sinais de que a sua grande quantia já foi liberada no céu e o inimigo está correndo contra o relógio. 5 sinais que você provavelmente reconheceu nos últimos meses sem ter nome para o que estava vendo. E quando você reconhecer o 5º, vai entender por que o tempo que passou não foi perda, foi sequência. E a terceira, o que fazer nas próximas horas para que o decreto chegue em casa antes do próximo golpe. Uma ferramenta executável hoje, antes da próxima refeição em família. Um protocolo que não depende de circunstância favorável, depende só do escolhido que está aqui agora, disposto a nomear o que estava sem nome. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. E há uma 4ª coisa que eu vou colocar nas suas mãos antes desta mensagem fechar. Algo que José do Egito deixou registrado para o escolhido coberto e que cabe antes da próxima refeição em família. Não é livro para estudar, é instrumento para sustentar o peso de carregar em silêncio um decreto que o inimigo já leu. Eu volto a isso. Por enquanto fica. Há uma sombra mais antiga do que o intervalo, mais antiga do que o próprio mecanismo que age contra o que foi decretado sobre você. Uma cobertura que não é escuridão, é proteção. Essa sombra foi o único território que o inimigo nunca conseguiu invadir por completo. É exatamente dentro dela que José do Egito sobreviveu 13 anos de intervalo sem que o decreto fosse cancelado. Se você chegou até aqui e reconheceu pelo menos parte do que eu acabei de descrever, o peso no corpo, a decisão que se desfez, a mesa onde o silêncio cresceu depois de uma conquista sua, escreve nos comentários agora, decreto confirmado. Não é ritual, é declaração pública do que foi decretado no teu céu, e o céu vê quando o escolhido assina em terra o que foi assinado no trono. E sobre exatamente isso, sobre o boleto que chegou na semana exata do sinal espiritual, sobre a mão no peito segurando em silêncio o que não pode ser dito à mesa, sobre o celular virado para baixo no almoço de domingo, para não ver a notificação que não chegou. Há algo que José do Egito deixou registrado, um selo de 3 minutos que cabe antes da próxima refeição em família e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre a sua casa. Sem o nome do que age contra você, o instrumento fica sem o endereço certo. Eu tenho algo específico para te entregar hoje.
Não uma mensagem genérica sobre inveja espiritual, um mapa feito para o escolhido, que está no intervalo agora, carregando a certeza do decreto com uma mão enquanto segura a conta que não fecha com a outra. Mas antes de te mostrar esse mapa, eu ainda não te disse a coisa mais importante. Para um segundo, fecha os olhos por um instante, ou pelo menos desvia da tela. O que vou te descrever agora não é lista de sintomas, é mapa de reconhecimento. E reconhecimento exige presença. Deixa o peso do que já foi dito pousar. Eu vou te descrever 5 coisas, 5 sinais específicos. Não sentimentos vagos, mas marcas concretas que aparecem na vida de quem tem um decreto financeiro liberado no céu e um inimigo correndo contra o relógio. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3, você e eu vamos saber por que você parou aqui. O primeiro sinal é este. Nos últimos meses você recebeu uma confirmação com peso diferente, uma palavra específica, um versículo que chegou sem você estar procurando, ou um sonho claro. Era financeiro, era seu. E na semana seguinte, apareceu uma despesa. Não qualquer despesa, do tamanho exato do que você esperava receber. O valor foi consumido antes de chegar. Você ficou olhando para aquela conta, perguntando se tinha entendido errado. Não tinha. Tinha sido interceptado. O segundo sinal é mais íntimo. Você tem uma certeza diferente das outras. Não a certeza entusiasmada de quem ainda não foi decepcionado, mas uma que é mais quieta, mais grave, que sobreviveu a pelo menos um ciclo de espera. Você já sentiu isso antes e o dinheiro não veio. Então aprendeu. Aprendeu a não contar mais, a carregar a promessa em silêncio, porque as perguntas de quem não entende custam mais do que o silêncio. E você segura esse decreto calado há mais tempo do que gostaria de admitir. O terceiro sinal aconteceu à mesa, num almoço recente. Pode ter sido num domingo, pode ter sido num sábado à tarde. Alguém sentado com você fez uma pergunta com voz completamente normal, com o rosto de quem se importa. Perguntou quando essa história do dinheiro vai se resolver. E você não soube o que responder, não por falta de fé, por falta de palavras para defender diante de quem não leu o decreto, o que o céu assinou com o seu nome. O silêncio que ficou naquela mesa ainda está no ar da sala. E sobre aquele silêncio que cresceu naquela mesa quando a pergunta foi feita, eu já deixei o escudo te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O quarto sinal é o que te diferencia de quem ainda não entendeu o que está acontecendo. Você começou a ter cuidado com quem fala sobre a promessa. Não por vergonha, por instinto. Algo dentro de você reconhece que o simples conhecimento de certas pessoas sobre o que está chegando é capaz de atrasar a chegada. Não consegue explicar. Mas o instinto é preciso, e esse instinto tem um nome que você ainda não recebeu, mas vai receber hoje. O quinto sinal fecha o ciclo. Nas semanas em que a virada parecia mais próxima, uma oportunidade concreta, uma porta aberta, uma proposta real. Algo entrou no meio. Uma doença da família na semana errada. Um problema que surgiu do nada. Um mal-entendido financeiro que consumiu exatamente o que estava prestes a multiplicar. A precisão do timing não é azar. É a assinatura de quem age, porque sabe que o decreto está tão próximo que não pode mais fingir que não existe. Agora para um segundo. Quantos desses 5 bateram? 3? 4? 5. Se pelo menos 3 tocaram algo real, a confirmação que virou despesa, o silêncio que você carrega, a mesa que ficou diferente depois daquela pergunta, você já sabe que esta mensagem não veio por acaso. É o mesmo reconhecimento que José sentiu quando percebeu que cada etapa do intervalo tinha sido prevista no sonho antes de acontecer. E o que eu ainda não te disse é o mais importante. Porque saber que você é alvo não é suficiente. Você precisa saber por que é alvo e como o mecanismo que age contra você opera em sequência, em camadas, em ordem crescente de sofisticação. Essa resposta está na cobertura que atravessa tudo isso. A mesma cobertura que José habitou durante 13 anos, enquanto o decreto esperava o momento exato de se manifestar.
Se você chegou até aqui e pelo menos 3 desses sinais tocaram em algo real, a confirmação que chegou e foi drenada, o silêncio que você carrega, a mesa onde a pergunta foi feita em tom completamente normal, escreve nos comentários agora: decreto confirmado. Não como performance de fé, como declaração do que você sabe que existe. O decreto tem testemunha quando o escolhido assina em terra o que foi assinado no trono. E o céu registra. Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura que José deixou para a casa do escolhido, preciso te dar o nome do que você carrega. Porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo. Há uma palavra em hebraico que define exatamente o estado em que você vive. Uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia. Você chegou até aqui segurando o decreto com uma mão, enquanto o boleto chegou na semana exata do sinal espiritual. Com a mão no peito, calado, sem palavras para defender em voz alta o que o céu decretou. Com o celular virado para baixo no almoço de domingo, para não ver a notificação que não veio. A unção foi notada, o selo foi visto. E agora começa a parte que a maioria perde. Porque entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo. Um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você. É nesse intervalo que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque a unção foi revogada, porque chegou o almoço de domingo e não tinha o instrumento para sustentá-lo. José foi o homem mais invejado e mais elevado do Antigo Testamento. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Sonhou com a sua elevação ainda criança, e os irmãos o invejaram em silêncio. Foi vendido por aqueles que deveriam protegê-lo, jogado num poço, traficado para o Egito como mercadoria. Foi falsamente acusado pela esposa de Potifar, jogado na prisão por anos sem culpa. Interpretou os sonhos do faraó quando nenhum sábio do Egito conseguia. Foi elevado a segundo no comando do maior império do mundo, com sabedoria para administrar os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Salvou os próprios irmãos invejosos da fome. E o próprio Jesus o citou como tipo do Messias rejeitado pelos seus. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.800 anos sem perder a aresta. O homem que foi vendido por inveja deixou o mapa para quem é invejado hoje. Ele deixou registrado como pagar a conta inesperada com a mão esquerda, enquanto segura o decreto, com a direita transforma o silêncio em hábito, e hábito em esquecimento do que o céu assinou com o seu nome. Ele deixou registrado como a urgência que chega sempre na semana exata da virada não é azar. Fé é o mecanismo usando o timing do dreno contra o timing do decreto, até que a aproximação da bênção e a chegada do golpe se tornem o mesmo reflexo no teu corpo. E ele deixou registrado como o silêncio daquela mesa de domingo, depois da pergunta razoável, não ficou na sala. Entrou na boca dos seus filhos e mudou o jeito como eles ouvem você falar sobre o que Deus prometeu para esta casa. Antes de eu nomear o escudo, levo o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica, só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Um livro digital que você lê em uma sentada de 40 minutos, feito para quem quer parar de calar o que o céu decretou enquanto a conta chega na semana errada. Entender por que o mecanismo de drenagem persiste mesmo quando a fé não falhou. E descobrir o que muda quando o que age contra o decreto é finalmente nomeado com precisão. Esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele expõe o que existe por trás das urgências fabricadas, dos silêncios da mesa de domingo e do isolamento progressivo da promessa, que surgem exatamente quando Deus começa a mover algo em você. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que o inimigo não conseguiu parar o que Deus começou em você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva:
Amém. Esse é o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual tantas batalhas se levantaram contra a sua vida. A sabedoria de José, unida aos princípios do Salmo 91, tira o escolhido do estado de quem pergunta por que é tão atacado e traz para o estado de quem entende por que o intervalo não cancelou o que foi decretado. José não esperou. O próximo almoço de domingo chega antes do que parece. E há uma promessa que atravessa tudo o que você acabou de ouvir. Uma promessa que não foi feita por homem. Foi registrada há 3.800 anos e permanece intacta até hoje. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Não é versículo de parede. É a arquitetura espiritual inteira do que José usou para sobreviver à calúnia de Potifar, ao esquecimento da prisão e aos 13 anos de silêncio enquanto o mecanismo tentava drenar o decreto antes da manifestação. Cada etapa fabricada com o objetivo de consumir o que havia sido creditado no céu antes que chegasse na mão do destinatário. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura, para que você pare de sobreviver ao dreno do intervalo e comece a habitar a sombra que o inimigo não consegue alcançar. E o valor? O valor. Menos que um almoço de quinta-feira numa padaria. Menos que uma pizza de sexta com a família. Menos que um lanche da tarde com as crianças num sábado. Você pagou esses valores essa semana sem hesitar um segundo, sem pesquisar, sem dormir em cima, porque eram escolhas cotidianas, sem peso. E aqui, diante de algo que José levou uma vida inteira para registrar, você vai pensar duas vezes. Não porque vale menos, porque o que age contra o decreto já instalou em você o reflexo de proteger o que é pequeno e hesitar diante do que é grande. Essa hesitação tem nome. Ela é o mesmo mecanismo que drena a temperatura do decreto a cada almoço de domingo que passa sem cobertura. O único obstáculo entre você e o escudo agora é a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. Sem pergunta, sem processo, sem julgamento. Não é concessão generosa. É reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da sua casa. O risco é nosso. O único risco que sobra é o de não testar. E esse risco você já conhece bem. Ele tem o rosto do próximo almoço de domingo. Vários escolhidos aqui no canal, nas últimas semanas, já receberam esse escudo. E o que me chegou não foram mensagens de gratidão vagas. Foram relatos de gente que estava exatamente onde você está agora. Uma mulher de 38 anos, mãe de 2. Achava que era a própria fé fraca impedindo o decreto. Se culpava por cada ciclo não cumprido, como se o problema fosse a medida espiritual dela, não a guerra no intervalo. Abriu o livro digital numa terça às 28 horas, com o celular sobre o peito. No domingo seguinte, quando a pergunta razoável chegou à mesa, ela não deu temperatura à pergunta. Pela primeira vez em meses, um homem de 44 anos, autônomo. Se culpava por não saber administrar o que Deus prometia, achando que era gestão, não guerra. Leu o terceiro motivo numa sexta às 15 horas, sozinho no carro estacionado. 3 dias depois, reconheceu a urgência fabricada que chegou do tamanho exato do que estava prestes a manifestar. Não usou a reserva. Uma mulher de 52 anos abriu o livro digital num domingo às 8 horas da manhã, antes do almoço da família chegar, com a mão direita no peito. Se culpava por ouvir Deus errado, por ilusão espiritual repetida. Pela primeira vez em 2 anos, sentou à mesa de domingo sem sentir que devia uma explicação sobre o decreto. Não é mágica. É o escudo certo na mão certa na hora certa. E enquanto essas pessoas cobrem a casa hoje à noite, o seu calendário continua correndo no mesmo ritmo que o delas corria antes de entenderem. Talvez daqui a 3 horas você sente à mesa exposto, sem saber o nome do que vai chegar, sem saber por qual porta entrou, sem saber por que você sai de lá diferente de como entrou. Cada domingo sem esse entendimento é mais uma semana do decreto, perdendo temperatura sem nome. Cada mês sem saber o nome do que age contra o decreto é mais 30 dias em que o inimigo conhece os 7 porteiros do intervalo
e você não conhece nenhum. Cada ano sem os 7 motivos dos escolhidos é mais 12 meses em que o ceticismo silencioso avança uma geração dentro da sua casa, e a sua família também não percebe, e os seus filhos também não percebem, e o ceticismo silencioso do almoço de domingo continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. Mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer escudo que José deixou registrado. É o nome do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome hebraico do mecanismo que drena o decreto no intervalo, que conhece os 7 porteiros, que age com uma precisão que você sempre sentiu, mas ainda não tinha como nomear. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fica. Shanhara. Escute. H-A-S-T-N. H-A-R-A. Esse é o nome em hebraico do mecanismo que você sentiu durante todos esses meses sem conseguir nomear. A tradução literal é olho mau, e por isso, durante gerações, essa palavra ficou soterrada debaixo de superstição, de amuleto e de folclore de avó. Esse enterramento não foi acidental, foi estratégia. Porque enquanto a palavra ficava associada à crendice popular, o mecanismo real continuava operando com precisão cirúrgica sem que nenhum escolhido o nomeasse. No Talmud babilônico, não em livro de misticismo de prateleira, em registro jurídico espiritual de uma civilização inteira, está escrito que o Ayin Aha-Ha é responsável por 90% dos bloqueios prematuros e das mortes que não deveriam ter acontecido, não como metáfora de humildade religiosa, como o diagnóstico de tribunal. O sistema jurídico espiritual mais antigo da tradição hebraica reconheceu, documentou e deixou o mapa desse mecanismo, porque o olhar de quem sabe o que está chegando sobre o escolhido tem efeito real e mensurável sobre o que foi destinado a chegar. Porque Ayin Ha-Ha não é a inveja que você sente no peito quando olha para o que o outro construiu. É a inveja que chega de fora, sem aviso, sem declaração, sem que ninguém precisasse dizer uma palavra. O olhar de quem reconhece a tua unção, antes que você mesmo a tenha nomeado em voz alta, é suficiente para criar resistência entre o decreto e a manifestação. Não cancela o que foi liberado. Drena no intervalo o que foi creditado no trono antes que pouse na tua mão. E é exatamente isso que você vinha chamando de azar. A confirmação que chegou com peso diferente. O versículo fora de hora. O sonho com número, com nome, com uma especificidade que era impossível de fabricar. E na semana seguinte, a urgência do tamanho exato do que estava prestes a manifestar. Não foi coincidência de calendário. Foi o mecanismo agindo pela temperatura da tua unção. Porque o olhar que drena não precisa de informação completa. Age na presença do que foi decretado. E o teu decreto tem uma temperatura que o inimigo detectou antes de você. E quando o nome existe, a natureza da guerra muda. Não é mais série de azares sem mapa. É mapa com endereço. O decreto continua real. A unção continua ativa. Mas agora você tem o nome de quem tenta interceptar o que foi liberado. E nomear o mecanismo com precisão já é o primeiro ato de resistência que o escolhido pode executar ainda dentro do intervalo. José tinha 17 anos quando o mecanismo o avistou pela primeira vez. Ainda estava na casa do pai. Ainda usava a túnica de muitas cores quando os 2 sonhos chegaram, as espigas curvando, as estrelas inclinando. 2 decretos da grande quantia antes de qualquer manifestação. E o que os irmãos sentiram ao ouvir não foi admiração, foi reconhecimento de que aquele menino carregava algo irrevogável que eles não conseguiriam alcançar. Foi esse reconhecimento que ativou o olhar, não a inveja declarada. O olhar que sabia. O poço não foi crueldade espontânea. A venda para os ismaelitas não foi impulso isolado. Foi o olhar operando através de quem partilhava o pão, de quem conhecia o decreto próximo o suficiente para entender o que seria perdido se o escolhido chegasse ao trono. José foi para o Egito. Cada etapa do intervalo foi desenhada para consumir o decreto antes da manifestação. Cada uma falhou. Mas José, dentro do poço,
Carregava a promessa sem o mapa, e sem o mapa, o corredor parecia abandono. A prisão de Potifar foi o porteiro mais sofisticado. A calúnia chegou de dentro da casa, do lugar onde José tinha construído confiança e demonstrado integridade. A acusação não deixou espaço para a defesa, e ele foi lançado no cárcere por anos sem culpa provada. O mecanismo seguiu o decreto até dentro do silêncio da prisão, porque o que foi liberado no trono não perde o endereço, e o olhar que drena não para até que todos os porteiros tenham sido esgotados. No 13º ano, Faraó teve um sonho que nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar, e José foi chamado. A sabedoria cultivada dentro do intervalo, não apesar do poço e da prisão, mas através deles, foi exatamente o que o maior império do mundo precisava naquele momento. O mapa que ele atravessou não foi desperdício de anos, foi formação de instrumento. E esse instrumento não ficou no túmulo, foi deixado registrado para o escolhido que está no intervalo agora, carregando a promessa com uma mão e a conta que não fecha com a outra. Imagina que você chega num banco, tem um caixa à sua frente. Você entrega o documento e o caixa olha a tela, digita e diz com voz normal: o depósito foi feito, já está aqui. Mas quando você olha para o saldo, o número está igual. Você pede para ver de novo. O caixa mostra a tela e lá está, o depósito, com hora, com data, com o nome do remetente. Só que o número na tela do caixa é diferente do número que aparece na sua frente. Você não está enxergando o saldo real. Está enxergando o saldo depois que o Ayin Haha passou. O que foi depositado no céu já está com o seu nome. O decreto existe. A data existe. O valor existe. O que você ainda não tem é o que impede o dreno de consumir no intervalo o que foi creditado no trono. José do Egito olhou para esse mesmo caixa durante 13 anos. O saldo dele era poço, era Egito, era prisão. Mas o depósito nunca foi cancelado. E no 13º ano, o número que aparecia na tela do céu finalmente chegou na tela do faraó. A diferença entre você e José não é o decreto, é o mapa do intervalo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa promessa não foi feita para o escolhido, que ainda não tem inimigo. Foi feita para quem já foi avistado, para quem o mecanismo já tentou os porteiros e colocou a pergunta razoável à mesa de família. A sombra do Salmo 91 não é repouso passivo. É o único território que o olhar que age contra o teu decreto não consegue penetrar. O manto que cobre o que foi creditado enquanto ainda atravessa o corredor entre o trono e a tua mão. Mas há uma camada desse esconderijo que a maioria dos escolhidos nunca chegou a habitar. Uma camada que José conhecia e que é a diferença entre sobreviver o intervalo e atravessá-lo sem que o decreto perca temperatura. Porque sem ela você tem o nome do que age contra você, mas ainda não tem o nome do que foi posto sobre você. E esse segundo nome é o que o inimigo mais teme que você pronuncie. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Para um momento, fecha os olhos se puder, coloca a mão direita no peito e diz em voz baixa: o decreto existe, o meu nome está no decreto. O intervalo tem fim, sente isso. Não como ensaio, como fato. O que você está sentindo agora no peito é a temperatura do decreto. E é exatamente essa temperatura que o Ayin Haha quer baixar antes do próximo domingo. Sem metáfora, só os fatos. Você tem um decreto real sobre uma grande quantia. O inimigo o reconheceu antes de você nomeá-lo. O mecanismo que age contra a manifestação tem nome em hebraico. Age em camadas com timing identificável e já foi derrotado por um homem que viveu 13 anos dentro do intervalo sem que o que foi assinado no trono fosse revogado. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Não é alguém esperando no escuro. É alguém que atravessa um intervalo com nome, com mapa e com precedente bíblico. Agora o que vem a seguir é a ferramenta que você executa hoje, antes da próxima refeição em família. Um protocolo com 3 portões e um selo. Não para substituir o que foi prometido,
para proteger a temperatura do que já foi liberado enquanto atravessa o corredor. Você é o portador do decreto irrevogável, não como título motivacional, como designação de função no plano celeste. Portador é quem recebeu um decreto que não pode ser cancelado por ato humano, por pergunta razoável, por silêncio de domingo. Esse decreto foi assinado antes que a conta chegasse, antes que o silêncio crescesse à mesa, antes que você aprendesse a calar o que o céu falou. A implicação de ser portador é que o inimigo não pode cancelar o que você carrega, só pode tentar drenar a temperatura no intervalo. Cada urgência fabricada, cada pergunta razoável à mesa, cada domingo com o celular virado para baixo, nenhuma delas apagou o que foi creditado com o seu nome no trono. Você é o herdeiro do intervalo, não apesar das etapas que você atravessou por causa delas. O poço formou José, a prisão formou José, o esquecimento do copeiro formou José, não como punição, mas como preparação de instrumento. O herdeiro do intervalo não recebe menos por esperar mais, recebe com uma sabedoria que só nasce dentro do corredor, que quem chegou rápido demais nunca alcançou. A herança do intervalo é dupla. A manifestação da grande quantia vem junto com o mapa do corredor que você atravessou. Esse mapa se torna testemunho para outros escolhidos que ainda estão no escuro sem nome para o que carregam. José não apenas recebeu o trono, tornou-se o único homem no Egito que conhecia o nome de cada porteiro que havia tentado impedi-lo. Você é o escolhido descoberto pelo inimigo, e isso não é ameaça, é confirmação. Só é descoberto quem carrega algo que merece ser interceptado. O Ayin-Ara não perde tempo com quem não tem decreto. As perguntas razoáveis, as urgências no timing cirúrgico, o silêncio que cresceu depois da sua conquista, cada um desses movimentos confirma em ação o que o céu assinou com o seu nome. José foi descoberto pelo inimigo ainda adolescente, antes de qualquer manifestação. A túnica arrancada foi o primeiro sinal de que o Ayin-Ra o havia visto. E foi exatamente o tamanho da reação do inimigo que confirmou o tamanho do que estava por vir. A precisão dos golpes que chegaram contra você nas últimas semanas não é sinal de abandono. É medida do decreto que o inimigo sabe que não consegue cancelar. E se esta mensagem chegou até você como carta pessoal, se a precisão com que eu nomeei o boleto na semana do sinal, o silêncio que você carrega no peito, o domingo onde a pergunta encontrou o que não tinha palavras, escreve nos comentários agora, decreto confirmado. Não como performance, como declaração jurídica espiritual. O comentário que você escreve em terra tem endereço no céu. E o céu registra o nome de quem assinou em terra o que foi assinado no trono. Clica em se inscrever agora. Não como gesto de consumo, como ato de sentinela. O que vem no próximo vídeo é o sétimo porteiro. O único que chega depois da manifestação, não antes. Quem não o conhece perde depois de ter recebido. O instrumento que você vai executar agora chama Protocolo dos 3 Portões da Manifestação Financeira. 5 minutos. Executável antes do próximo almoço de família, antes que a pergunta razoável chegue sem que o decreto já esteja declarado em voz alta sobre a sua casa. Portão do nome. Mão direita sobre o peito, voz audível. Ayin-Ra, teu nome está declarado. O decreto sobre as minhas finanças é irrevogável. 2 minutos. Portão do testemunho. Seleciona uma pessoa de confiança e diz em voz alta apenas isto. O decreto existe. Você é minha testemunha. 1 minuto. A voz cria dimensão terrena para o que já existe no céu. Portão da cobertura. Lê Salmo 91. 1. Em voz alta sobre as finanças da casa. Como decreto de habitação. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. A grande quantia que foi liberada no céu chega coberta pela sombra do Onipotente. 2 minutos. Mão direita sobre o coração ao fim do 3º portão. 60 segundos. Sem falar, sem verificar o celular. Sente a temperatura do decreto no peito. Esse é o selo. E quando você sentir o peso disso, vai entender por que José executava esse protocolo no silêncio da prisão
antes de qualquer manifestação visível. E o protocolo dos 3 portões que eu acabei de colocar nas suas mãos, ele é uma porta. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre o próximo almoço de domingo. O que está no primeiro comentário fixado cobre os 7 motivos pelos quais o Ayin Haha te escolheu como alvo, não aleatoriamente, não por acidente, porque algo específico em você ativou o olhar que drena no intervalo o que foi creditado no trono. Mostra os 3 padrões que ele usa para chegar à sua mesa e te dá o ritual completo de cobertura para executar antes de cada almoço de domingo pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado o portador do decreto irrevogável. Mas o portador do decreto irrevogável sem escudo completo é alguém que carrega um documento assinado no céu, mas não tem como apresentá-lo na terra. E o Ayin Haha opera exatamente no espaço entre o decreto e o testemunho, transformando aquilo que deveria ser a maior proteção do escolhido no alvo mais visível para o inimigo. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse selo numa armadura. O link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. Não porque você falhou, porque o Ayin Haha não abandona o porteiro sem testar o instrumento que chegou na mão do escolhido. O decreto está mais quente agora do que estava antes desta mensagem começar, e o inimigo sabe exatamente o que fazer com esse calor. A primeira tática não chega como voz estranha, chega com a sua entonação, com o seu histórico, com uma lista de vezes que você sentiu o mesmo peso e o dinheiro não veio. Você já ouviu isso antes. É emoção de vídeo. Passa. O Ayin Haha usa a tua memória como argumento. Vai chegar esta noite, quando o entusiasmo de hoje começar a perder temperatura no silêncio do quarto. A defesa é imediata. Nomeie o mecanismo antes que ele complete o argumento. Não espera o raciocínio terminar para refutar. Interrompe com a declaração do protocolo. O que está falando agora tem nome. Ayin Haha, teu nome está declarado. O decreto sobre as minhas finanças é irrevogável. A voz que usa a tua memória contra ti perde temperatura quando encontra o nome do que ela é. Não deixa o argumento amadurecer. A segunda tática é mais concreta. Nos próximos dias vai surgir uma urgência com timing perfeito, exatamente na hora em que você tinha separado para o ritual. Um filho precisando de atenção, uma notificação que exige resposta imediata, uma conversa que não pode esperar. A urgência não é aleatória. Foi colocada para que você adie o ritual uma vez, depois 2, até que o momento do decreto passe sem cobertura, sem que ninguém perceba o que foi consumido. O ritual não exige tempo reservado. O portão do nome cabe dentro da urgência. Você nomeia em voz baixa, com a mão no peito, por 30 segundos antes de atender o filho, antes de responder a mensagem. A crise é real. A cobertura é mais urgente que a crise. O Ayin Haha fabrica a urgência precisamente porque sabe que o ritual muda o resultado do que está chegando naquela semana. A terceira tática é a mais silenciosa. Vai chegar com a sensação de que você está sozinho nessa percepção, que talvez seja paranoia espiritual, que talvez você esteja enxergando inveja onde não existe. Essa sensação cresce quando você tenta articular o que recebeu aqui e a pessoa à sua frente não consegue ver o que você descreve. O isolamento é o Ayin Haha, trabalhando para retirar a dimensão terrena do decreto antes do próximo domingo. Outros escolhidos no mesmo intervalo reconheceram os mesmos 5 sinais, seguraram o mesmo silêncio à mesma mesa de domingo, pagaram a mesma conta na semana exata da promessa. O isolamento é tática, não verdade. A ação específica é nomear isso em presença de uma testemunha. O decreto tem testemunha. Eu não estou sozinho nessa percepção. Uma frase, em voz audível.
A dimensão terrena é restaurada e o porteiro do isolamento perde o endereço. E sobre esse isolamento que você reconheceu como real, a sensação de estar sozinho na percepção do que age contra o decreto, eu acabei de te entregar a arma de nomeá-lo em presença de testemunha. Mas preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Por densidade, cada uma precisa de página própria, com a contra-arma exata e a declaração verbal que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, o Ayin Ga-Ha as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura para cada almoço de domingo exposto. Você vai precisar disso hoje à noite, quando a voz que usa a sua memória começar a dizer que o que você sentiu aqui foi emoção e não decreto. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando a memória desta mensagem já parecer 2 graus mais fria do que estava quando você dormiu, e as contas que chegam no café da manhã parecerem mais reais do que o que foi selado aqui. E você vai precisar disso no próximo almoço de domingo, quando alguém sentar à mesma mesa com o mesmo sorriso e fizer a pergunta razoável com voz completamente normal, e o Ayin Hara souber que você chegou sem cobertura. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando. Estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E o Ayin Hara sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo não é o invejoso. É a voz que você confunde com a sua. O pior obstáculo entre você e a manifestação da grande quantia não tem o rosto do invejoso. Tem o seu. Chama-se a voz do talvez eu esteja me iludindo. E não chega com hostilidade. Chega com humildade, com prudência, com uma lista de vezes que você esperou e não veio. Usa cada dado real da sua história para construir um argumento que parece sabedoria, inclusive o medo de parecer mal agradecido com o que Deus já deu, o medo de exagerar, o medo de ser aquele que vê espiritual em tudo. Essa voz não é sua, soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas decepções pelo nome. O que ela não revela é que cada argumento que parece humildade está cumprindo uma função precisa. Fazer o próprio escolhido cancelar o decreto antes que o Ayin Hara precise agir. O inimigo mais eficiente não é o que te ataca de fora, é o que convence você a se cancelar. A defesa é executável agora. Quando essa voz chegar com o argumento razoável, você nomeia em voz alta: essa voz não é minha sabedoria, é o Ayin Hara usando a minha história como arma. Depois do nome, o argumento perde fundação, e o decreto recupera a temperatura que essa voz tentou retirar antes do próximo domingo. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, que eu vou fazer com você antes desta mensagem fechar. Não é mais uma tática, não é mais um instrumento. É o momento em que o que foi ensinado aqui precisa sair da cabeça e pousar no peito, de um jeito que o Ayin Hara não consegue desfazer depois que você levantar dessa cadeira. E esse momento começa agora. Fecha os olhos agora. Não como exercício, como ato de autoridade. Coloca a mão direita sobre o peito. Respira fundo. Uma vez. Sente o peso de tudo o que foi dito aqui pousar sobre você. O que acontece a seguir não é mais mensagem. É selamento. E o selamento exige que você esteja inteiro. O que eu vou declarar sobre você agora foi declarado sobre José dentro do poço, antes de qualquer saída visível, com o decreto intacto e o saldo da tela ainda mostrando o número errado. O Ayin Hara estará ouvindo cada palavra e vai reconhecer o que você é. Eu te libero do medo covarde de parecer mal agradecido, que te treinou a diminuir o decreto em voz alta para proteger o conforto de quem não leu o que o céu assinou com o seu nome, que te fez chamar de modéstia o silêncio que o Ayin Hara precisava para operar, que te convenceu a ser grato pelo pouco
antes de receber o muito que foi decretado desde antes de você nascer. Eu te libero da vergonha de carregar uma certeza sem prova visível. Dessa versão de você que aprendeu a virar o celular para baixo no almoço de domingo, que pediu desculpa pela promessa que não pediu para receber. Essa vergonha não é fé fraca. É o porteiro tentando consumir no intervalo o que foi creditado no trono. Eu te libero do padrão de absorver cada pergunta razoável, cada urgência fabricada, cada silêncio da mesa como prova de falha própria. O poço de José não era punição, era o corredor obrigatório do decreto irrevogável. O que você atravessou também não é evidência de que o céu falhou. É confirmação do que foi selado. Eu te libero de cada voz que chegou com rosto de cuidado e usou o seu histórico para reduzir o tamanho do que foi prometido, que soou como prudência e era drenagem. Que disse, talvez não seja para você, talvez desta vez não venha. Essas vozes perderam o endereço neste momento. Eu convoco o portador do decreto irrevogável. O que foi selado sobre as suas finanças não tem prazo de vencimento. Não foi suspenso pelo poço, não foi invalidado pela pergunta de domingo. O documento existe. O seu nome está nele. E você anda agora como quem carrega o que foi assinado. Eu convoco o herdeiro do intervalo. Cada etapa que o Ayin Ra usou para tentar drenar o decreto formou o instrumento que o faraó precisará. O intervalo não foi desperdício, foi formação. Você não perdeu anos, você foi preparado para administrar o que está chegando. Eu convoco o escolhido descoberto pelo inimigo. Só é descoberto quem carrega algo que merece ser interceptado. Cada porteiro que o Ayin Ra enviou confirma em ação o que o trono assinou. A precisão dos golpes não é abandono, é medida do que está a caminho. Agora faz isso comigo. Com a mão no peito, em voz audível, o decreto existe. O meu nome está no decreto. O intervalo tem fim. Diz de novo. Uma segunda vez. Você não está ensaiando, está declarando em terra o que foi assinado no trono, e o céu registra. Aquele banco que eu descrevi. O caixa que mostra o depósito enquanto a sua tela exibe o saldo diferente. O que aconteceu agora não mudou o número que aparece na sua tela ainda, mas mudou quem está olhando para ela. Você não está mais olhando para o saldo do Ayin Ra. Você está olhando para o que o trono creditou com o seu nome. Não diga amém ainda. Nós não terminamos. O que vem a seguir é a voz que o Ayin Ra mais teme. Não a tua, não a minha, a do Pai, falando sobre um decreto que foi testado em todos os porteiros e não foi revogado. Fica comigo. Eu cubro esta mesa. Cada refeição que ainda está por vir, cada domingo que vai chegar com pratos, com rostos conhecidos, com o tom de voz razoável que faz a pergunta sobre quando o dinheiro vai entrar. Eu cubro cada lugar onde o decreto foi questionado sem má intenção, onde o silêncio cresceu depois de uma conquista, onde a temperatura do que foi prometido foi retirada por uma frase que parecia cuidado. O que foi selado sobre esta casa hoje sai de cada almoço coberto pelo manto que o Ayin Ra não consegue atravessar. Eu cubro os filhos desta casa, cada um que aprendeu a não perguntar sobre a promessa porque viu o que a pergunta custava ao pai e à mãe. Eu cubro o cônjuge que sente o peso sem nome, que absorve a guerra de um intervalo que nunca teve mapa até hoje. Eu cubro cada cômodo desta casa, cada parede que guardou silêncio financeiro disfarçado de conversa cotidiana, cada noite em que a conta foi paga com uma mão enquanto a outra segurava o decreto no peito. Eu cubro cada oportunidade em curso, a proposta que está a caminho, o contato inesperado que vai surgir, a porta que está prestes a abrir. Eu cubro o trabalho das mãos desta casa contra o timing cirúrgico de toda urgência fabricada que vier tentar consumir no corredor o que foi liberado no trono. Cada conquista em andamento sai coberta. O olhar que reconhece o decreto antes de você o declarar não chegará antes que o manto chegue. Filho, filha, eu te vi naquele domingo em que você preparou as palavras certas para contar a conquista. E antes do segundo parágrafo, a pergunta veio com o rosto de quem ama você e não leu o decreto. E o dinheiro quando resolve. E você fechou o peito, guardou de volta o que tinha trazido para declarar e passou o resto do almoço menor do que entrou.
Eu vi cada centímetro daquele encolhimento, e não foi fraqueza. Foi o portador sem escudo na mão. Eu te vi naquela semana, em que a confirmação chegou com clareza impossível de fabricar. O versículo fora de hora, o sonho com número. E você virou o celular para baixo no almoço de domingo seguinte, porque o saldo ainda mostrava o número errado. E você não quis responder ao que aquele número comunicava para quem estava sentado à sua frente. Eu te vi segurar o decreto com uma mão e o celular virado com a outra. Eu nunca saí daquela mesa. Eu te vi quando o boleto chegou na semana exata do sinal espiritual, com o valor do tamanho do que estava prestes a manifestar. E você pagou com a mão esquerda, enquanto segurava o decreto com a direita. E não contou quanto aquilo custou em temperatura. Eu sei. Cada centavo drenado naquele intervalo foi visto, e o que foi drenado saiu do corredor, não do decreto. O valor creditado no trono permanece intacto com o seu nome. O decreto que eu assinei sobre a sua vida não tem prazo de vencimento. O Ayin Haha leu o documento antes de você e tentou cada porteiro do intervalo. O poço, o Egito, a prisão, o esquecimento. Cada etapa falhou, porque o que eu decretei não pode ser interceptado no correio da eternidade. A grande quantia não está atrasada, está a caminho, e o inimigo que tentou cada porteiro vai ser o primeiro testemunho que você conta quando ela chegar. Eu estou no intervalo contigo. Sempre estive. Cada almoço de domingo em que o silêncio cresceu depois da pergunta razoável, eu estava lá. Cada noite em que a voz que soa como a sua construiu o argumento da desistência, eu estava lá. O intervalo nunca foi abandono, foi formação. E o que foi formado dentro do intervalo é o instrumento que o próximo ciclo vai precisar. Nós quebramos a bomba de dúvida, que usa a tua memória de espera como argumento contra o decreto antes que ela ganhe voz esta noite. Nós desmontamos a crise de distração que vai tentar consumir o tempo do ritual com urgências fabricadas nas próximas horas. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais, antes que ele retire a dimensão terrena do decreto que acabou de ser selado sobre esta casa. Ouve agora, não como eco, como comissionamento. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Uma segunda vez, porque o céu quer que você ouça com o peito inteiro. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. E uma terceira, porque o decreto exige 3 testemunhos em terra. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sente o peso do que acabou de acontecer, o nome que foi declarado, o manto que foi estendido, o comissionamento que foi pronunciado sobre você. Não é emoção de vídeo. É fato jurídico espiritual registrado no tribunal do céu. Agora, você pode dizer amém. Aquela mesa de domingo que o pai mencionou agora, ela acontece amanhã. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O selo está fresco. E é exatamente agora que o invejoso vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado no próximo almoço de domingo. Quando a família sentar, quando os pratos chegarem à mesa, quando o tom razoável da pergunta preencher o silêncio do almoço. O invejoso não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha no campo aberto, sem o que José deixou registrado exatamente para este momento. A unção foi confirmada no céu. Agora, ela precisa sobreviver ao próximo almoço de domingo. Os 7 motivos espirituais, pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado. Porque unção sem cobertura apodrece no próximo almoço de domingo, e o invejoso conta com o almoço de domingo. Menos que um café com pão de queijo na padaria, menos que um sorvete de fim de tarde, com garantia de 7 dias. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém. Porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa.
porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você. E a anterior. E a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma. Essa voz que sussurra agora. Depois você vê. Amanhã você decide. Agora não é hora. Você já gastou essa semana. Precisa pensar melhor. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas, mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar temperatura do decreto antes do seu próximo almoço de domingo. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. No próximo vídeo, eu vou te mostrar o 7º porteiro. O único que chega depois da manifestação, não antes. Porque o Ayin Ha-Ha não para quando o dinheiro chega. Ele muda de estratégia. Passa a agir de dentro da abundância através de quem celebrou com você, de quem sentou à mesma mesa e bebeu da sua vitória. E quem não conhece o 7º porteiro, perde depois de ter recebido. Clica no vídeo que aparece na sua tela agora. Agora, antes de fechar este vídeo, eu assino com tudo o que foi entregue aqui e te peço que você assine também, não com texto, não com gesto, com a declaração que fica no peito. O decreto existe, o meu nome está nele, e o que foi selado aqui hoje, nenhum almoço de domingo vai desfazer. Isso é contrato espiritual. E o céu registrou. Antes de fechar, pensa em alguém. Pensa naquele escolhido, que também está no intervalo, que também acorda com a certeza do decreto e dorme com o saldo da tela dizendo outro número, que também virou o celular para baixo num almoço de domingo para não ver o que não chegou. Alguém cuja unção também tem atraído ataques que não têm nome. Alguém que precisa do mesmo escudo que você acabou de receber. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link dos 7 motivos dos escolhidos está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Está feito. O que foi entregue aqui foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou play. O decreto foi nomeado, o manto foi estendido, o comissionamento foi pronunciado sobre você. Sente essa gravidade por mais um momento. O próximo almoço de domingo pode esperar mais 10 segundos.